Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Evangelismo também é cultura. Nós passamos por uma banca de jornais, já tem alguns meses, e vimos num pequeno jornalzinho espiritualista, palingenesia, a reencarnação na Bíblia, e ainda envolveram o nome de Torres Pastorino nessa história. Não façam isso. Palingenesia, se nós analisarmos o original grego e o texto em português, nós vamos ver que palingenesia significa regeneração, mas regeneração nesta vida, uma reestruturação moral e espiritual que qualquer homem ou mulher poderá sofrer durante a sua vida, e se ele olhar para a obra redentora de Jesus, se ele olhar para os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Palingenesia é uma palavra grega que aparece no Novo Testamento 2 vezes, e sempre com o sentido de regeneração ou reestruturação. Em hipótese alguma, nem no original grego, nem na língua portuguesa corrente, o texto permite qualquer semelhança, mesmo de longe, com vidas sucessivas ou reencarnação. Os cristãos não deturparam os textos bíblicos para esconder uma pressuposta reencarnação que não existe. Palingenesia é uma palavra grega em que nós temos duas partes. Palin significa novamente, uma nova geração, uma nova produção. E genesia vem do verbo genarro, que significa nascer. Aí muitas pessoas ficam logo esperançosas. Está vendo? Nascer de novo. Não. Palingenesia é uma reestruturação moral e espiritual do ser humano nesta vida. Como a que eu sofri quando eu tinha 40 e poucos anos, não conhecia o Evangelho, passei a conhecer o Evangelho, me converti. Hoje eu sou um homem cristão, sou bacharel em teologia, sou evangelista, sou cristão e me dedico também a corrigir esses erros absurdos que nós lemos em todos os lugares. Lemos, ouvimos, vemos. Palingenesia nada tem a ver. Vamos ser honestos com todas as pessoas e vamos ser honestos com todas as vertentes, com todas as linhas de pensamento e raciocínio. Palingenesia só significa regeneração, e regeneração nesta vida, porque nós só temos uma vida para nos regenerarmos. Muito bem. Aparece 2 vezes, então, no Novo Testamento. No Novo Testamento vai aparecer em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Quando Jesus, conversando com os seus discípulos, ele diz aos seus discípulos que quando houver a regeneração, os seus seguidores irão sentar-se em 12 tronos e julgar as 12 tribos. É algo escatológico. Jesus estava falando de uma coisa não daquele momento, nem dos dias de hoje, mas uma coisa que ainda vai acontecer quando houver a regeneração de todas as coisas e a instalação do seu reino milenar. Então, nada a ver com reencarnação, nada a ver com vidas sucessivas. E o outro texto em que aparece está na epístola de Paulo a Tito,
no capítulo 3, versículos 5 e 6, quando ele fala da regeneração que o ser humano sofre nesta vida por atuação do Espírito Santo de Deus. Vamos ler os dois textos e vamos compreender. Vamos começar logo por Tito 3, 5, 6. O que diz o apóstolo Paulo ao jovem pastor Tito? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é alguma coisa para essa vida. Eu, quando me converti, todas as pessoas que não eram cristãs e hoje são pessoas cristãs, são pessoas convertidas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito bem. Então nós vemos assim a regeneração do ser humano, o nascer do alto, o nascer da água e espírito, que está prometido lá no Evangelho de João, capítulo 3, naquela conversa de Jesus com Nicodemos. Então, se trata de algo para a vida da pessoa. A pessoa que anda em desacordo com a vontade de Deus e passa nessa vida, a partir de um certo momento, a caminhar segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus, segundo a vontade das Escrituras Sagradas. Então, o primeiro texto em que aparece palingenesia é uma regeneração, é um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que acontece nessa vida e acontece com todo homem ou mulher que se converte ao cristianismo. Muito bem. O segundo texto que esse jornalzinho atribui a palavra palingenesia como sendo vidas sucessivas, não é nada disso. Olha o que diz Mateus capítulo 19, versículo 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando a Pedro e a outros de uma época futura, de uma época, de uma promessa escatológica. É algo, portanto, repito, não aconteceu há 2000 anos atrás, não está acontecendo hoje, no ano de 2016, não sabemos quando isso vai acontecer, porque é uma promessa de Jesus e é algo escatológico. Escatológico. Portanto, assim nós vemos que a palavra palingenesia não significa senão regeneração da pessoa nesta vida, pelo poder do Espírito, pelo nascer do alto, como prometeu Jesus a Nicodemos. Palingenesia não é nascer de novo no sentido de vidas sucessivas ou nada vinculado ao pressuposto da reencarnação. É um erro muito grosseiro. Eu acho que as pessoas responsáveis por esse periódico, que eu vejo sempre nas bancas de jornais quando eu faço as minhas caminhadas, eu não vou citar o nome, porque isso é muito constrangedor, mas uma pessoa publica um periódico
em nome da sua doutrina e expõe publicamente como se todas as pessoas fossem incapazes de identificar o erro. Acontece que passou uma pessoa que tem formação teológica, formação cristã, já há 25 anos, é também evangelista, e quando eu li aquilo, eu disse: meu Jesus, cruzes, como é que alguém pode colocar isso exposto publicamente? Minha gente, todos nós que temos uma doutrina, temos que ser responsáveis pelo que nós escrevemos. Alguns querem forçar a barra, me permitam o termo, mas, por favor, sem cometer absurdos. Palingenesia é regeneração. E os dois textos que eu li, Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, e Mateus, capítulo 19, versículo 28, são regenerações. Inclusive, a de Mateus é uma regeneração de toda a estrutura social, de toda a estrutura moral e espiritual que acontecerá de modo miraculoso, em massa, e nada tem a ver com morrer e nascer de novo, morrer e nascer de novo. Nada disso. Muito bem? Que tenha sido útil para o seu aprendizado. Agora ninguém mais engana você com a palavra palingenesia, que significa regeneração. E de maneira alguma nas Escrituras aparece como vidas sucessivas ou pressuposto reencarnatório. Ok? Vamos fazer as coisas corretas e vamos errar pouco, né? Porque as pessoas passionais em suas doutrinas são capazes de dizer qualquer coisa. Fica muito feio. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.